Muito bem, estamos gravando agora direto definitivo, tá? E essa nossa aula de hoje, dá uma bombada no chat aí, quem tá vivo dá um grito aí. Agora sim! Esta nossa aula, nós vamos falar para vocês aqui, porque isso é um dos bônus do método Cronos, que não tem ligação direta com o método Cronos, mas vocês vão ver que no final você vai falar assim, cara, o Wendel fez tudo a ver com o método Cronos. Aparentemente, não tem ligação, mas tem total ligação, tá? Que é como escalar a minha lucratividade, é como eu ter mais lucro com o meu negócio. É como eu conseguir ter mais tempo livre com o meu negócio. É como eu deixar o meu negócio rodando e eu estar menos no meu negócio. Eu ver menos a minha equipe, eu conseguir estar desconectado daquela coisa básica da empresa, daquela coisa da matriz operacional da empresa. Como é que eu consigo isso? Então, se vocês têm interesse nisso, senhoras e senhores, para você que tem um negócio, vai abrir um negócio, já quer ter mais lucro, e lucro é uma delícia, dá um high five aqui, dá um grito aí, vamos lá. Vamos lá. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Essa vai ser uma aula bem objetiva, prática para vocês. E aí, no final, com base no que eu passar aqui para vocês, eu quero tirar algumas dúvidas de vocês sobre o tema que eu vou passar aqui para você, tá? Curiosamente, ou não, né? Muito louco isso. Um amigo, na verdade, um ex-funcionário meu, que virou um amigo meu, me ligou hoje, faltando 12 minutos para eu começar com vocês. Não, faltando 12 não, faltavam uns 20 minutos para começar com vocês. Eu tive uma conversa de 11 minutos no telefone com ele. E um dos elementos que a gente estava conversando era exatamente sobre o que a gente vai conversar hoje aqui. Muito louco isso, né? Eu não falava com ele, sei lá, tinha uns 2 anos. Ele foi funcionário meu, sei lá, 7, 8 anos atrás, e ele me ligou, né? Jonathan, o nome dele, mora em Campo Grande. Muito louco isso. Ele tinha um processo de... Ele tinha uma gagueira na fala, não era uma gagueira severa, mas ele gaguejava muito. Fiz um trabalho com ele, utilizando PNL, enfim, quando eu fazia trabalho individual. Era uma pessoa da minha equipe, eu fiz com ele parou de gaguejar. Foi um negócio incrível. E a vida dele deslanchou, né? Mas aquele cara que, quando eu digo deslanchou, ele saiu de ganhar R$2.500 e ganha 15. Só que tem mês que ele ganha 20, tem mês que ele ganha 7, tem mês que ele ganha 20, ganha 7, e ele não sabe o que fazer para escalar essa lucratividade, escalar o negócio dele, tá? Então, é o que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Então, como é que eu consigo ter mais escala de lucro no meu negócio? Vou falar sobre os movimentos para que você consiga fazer isso. E como é que eu consigo ter mais tempo livre e não permitir que o meu negócio ou o que eu faço me consuma, tá? Como é que isso é possível? Então, vamos entender primeiro qual é a questão por trás aqui. E aí, no final, se vocês me lembrarem, eu volto na história do Jonathan aqui, tá? Isso não estava no escopo, nem está escrito aqui, mas é que foi muito recente, né? O que é esse lucro que eu estou dizendo aqui, tá? É a diferença que existe, tá? Do custo que você teve para produzir um produto ou serviço. Então, aqui está a sua hora de tempo, quanto custa a sua equipe, quanto custa os impostos, quanto custa os produtos, a matéria-prima, tudo que você usou para compor um produto ou um serviço. Então, tudo que a Beats teve que usar para criar esse fone de ouvido, todo o plástico, toda a parte de desenvolvimento do software, os engenheiros, quem fez a caixinha, tudo. A empresa que ofereceu as baterias para colocar aqui dentro dos fones, porque eles têm bateria para durar mais tempo, enfim. Tudo isso eles calculam. E aí eles chegam num ponto que eles dizem, olha, ficou $100 o custo para poder fabricar um fone desse. Levando em consideração o lucro do presidente da empresa, o lucro dos acionistas, o lucro de $100. Por quanto a gente vai vender no mercado? Aí entra a seguinte questão. Se é um fone qualquer, vai ter um preço. Se é um fone que existe uma marca envolvida, que existe desejo em torno daquela marca, como é o caso de um fone Beats, isso aqui custa muitas vezes até 3 vezes mais. 40% a mais.
7 vezes mais. Porque existe um desejo em torno disso daqui. Então, quando ele chega à conclusão que isso aqui, o custo para fabricar isso daqui, com todos os lucros envolvidos, com todos os custos envolvidos e tudo, eles precisam agora, a partir desse custo aqui, colocar qual é o markup, qual é a margem de lucro que eles querem ter. Só que eles não podem colocar da cabeça deles. Você não pode chegar lá e falar assim, não, eu vou colocar e vai ser tanto. Eu vou colocar que vai custar $3.000 isso daqui. E provavelmente, por conta desse valor do notebook, as pessoas não vão pagar por esse fone. Agora, a questão é, como é que eu consigo fazer com que um fone desse, comparado com outras marcas, um fone desse seja vendido 2 vezes mais caro que uma marca? E praticamente é o mesmo material. Muitas vezes é a mesma tecnologia. Mas o outro fone está escrito JBL aqui do lado. E esse está escrito Beats. Muito parecida a tecnologia. E esse aqui custa o dobro. O que está por trás disso? Qual será que lucra mais? Então esse lucro é essa diferença, tá? Do preço que você do custo que você tem daquele produto ou serviço e de quanto você vende. Essa diferença é o lucro que você tem. Então vamos entender aqui o que eu preciso fazer e por que é tão importante construir essa percepção de valor que os seus clientes têm no seu produto ou serviço. Perceba o seguinte. Eu tenho aqui um cliente que ele vai sair para procurar alguma coisa. Ele quer achar um serviço ou um produto. É o seu cliente. Não importa o que você venda, tá? E o que acontece, muitas vezes, é que esse cliente ele vai observar os atributos daquele produto, ou daquela marca, ou daquele serviço, enfim, né? A marca daquele produto ou serviço, enfim, a aura que existe em torno daquele produto ou serviço, se existe uma história por trás daquilo, a gente vai entrar nisso. E é baseado naquilo também que ele decide se ele vai comprar aquilo ali ou não. Então vamos pegar o seguinte. Existem 2 carteiras que a pessoa vai comprar. Uma carteira. A pessoa vai comprar uma carteira. Quando essa pessoa chega em determinado local, ou comparando uma loja com outra, uma carteira de uma loja com a outra, quando essa pessoa olha para as 2 carteiras e percebe que as 2 são de couro, as 2 são fininhas, as 2 são pretas, quando está tudo igual, qual é o fator que esse cliente vai utilizar para desempatar essa escolha? Qual é? Se está tudo igual, é couro, essa marca que eu não conheço, não me passou nada, essa aqui também não conheço, passou nada. Qual é o fator de desempate que é universal, que todo mundo sabe fazer? É uma questão, não é credibilidade, é uma questão matemática, é o preço. Não conheço essa marca, não comunicou nada para mim, essa aqui eu também não conheço. As pessoas vão para o preço. E aí a sua empresa provavelmente entra num jogo de perda de margem de lucro. Se você tem um negócio gigantesco, tem outras coisas envolvidas, mas ninguém aqui de vocês tem um negócio gigantesco, nem eu tenho. Então, a discussão não vai estar em torno, né, desses elementos, muitas vezes como empresas como Uber, que dão prejuízo até hoje, mas são empresas que valem bilhões e bilhões. Como é que uma empresa que vale bilhão dá prejuízo todos os meses, desde que foi fundada? Né? A gente vai entrar em outra coisa, né, que não é o objetivo dessa aula. Então, quando o cliente não tem essa percepção nenhuma de qual a diferença de valor, ele compara pelo preço. Preço é quanto você paga, valor é o que você está recebendo por aquilo. E valor, muitas vezes, é a percepção de quanto aquilo vale. Quando existe, por exemplo, uma marca envolvida. E é aqui vem a diferenciação. Qual é a diferença, por exemplo, de um tênis que você compra lá naquela loja que você vai lá, e você vai e compra um tênis, e esse tênis você pagou R$120, é um tênis que foi feito lá na China também, na mesma fábrica, provavelmente, ou uma fábrica muito próxima, com a mesma tecnologia, que fabrica os tênis da Nike. Por que um tênis custa R$150 e o outro tênis custa R$550? Por que o outro tênis custa 3, 4 vezes mais? Porque tem aquele swoosh de lado, tem aquela marca de lado. E aquela marca que existe do lado do tênis da Nike, que comunica. Aí a gente entra numa situação, Wendel, mas é que tem mais qualidade. Muitas vezes não tem mais qualidade. Muitas vezes é só uma questão de atributo de comunicação. Muitas vezes é uma aura, é uma alma que foi criada em torno daquilo. Eu estou falando da Nike, mas você vai dizer, mas o meu negócio é pequeno. Vou falar do restaurante que tem aqui na esquina de casa, tá? Vou falar de elementos meus, para que vocês, que são os meus clientes, podem analisar. Então o que acontece é que quando existe aquela marca, existe um atributo por trás, porque se constrói uma aura.
existe uma identidade, existe algo que a pessoa fica até confusa. A pessoa fala assim, mas esse tênis aqui é 150, esse outro aí que você vai comprar custa 550. Aí a pessoa que vai justificar fala assim, cara, mas é que isso aqui é um Nike. Tá, mas os dois são fabricados na China. A fábrica que fabrica que fabrica Nike, tem um contrato exclusivo de fabricar nessa planta Fabril só Nike. Mas é exatamente o mesmo dono dessa planta Fabril aqui da Nike que fabrica esse outro tênis. E eles usam a mesma borracha. Aí a pessoa nem consegue explicar por que essa pessoa ainda quer comprar um tênis da Nike. E essa pessoa vai lá e compra, pagando 3, 4 vezes mais. Igual eu fiz com a bosta desse fone da Beats. É muito bom, tá? Mas enfim, é surreal. Porque existe uma marca, existe uma aura, existe uma identidade, existe uma história por trás. Então, por que, por exemplo, empresas de esporte patrocinam tanto os atletas? Porque eles querem que crie-se uma história por trás daquilo. Se eu quero ser um campeão como o Neymar eu preciso usar Nike. Se eu quero chegar no topo e ser o atleta a correr mais rápido, e ser o atleta que correu mais rápido na história da humanidade, eu tenho que ter uma sapatilha da Pullman, que é o caso do Usain Bolt. Então, quando as marcas, elas buscam contar uma história, elas buscam agregar uma aura de vitória, de tudo mais, e elas saem do campo da comparação. É difícil comparar, porque começa a mexer no seu emocional. Comparação de preço é racional. Então, é importante que o seu negócio comece a ter uma história sendo contada. Que você comece a ter alguns atributos ligados à sua marca. E entenda, o Wendel que você vê hoje em dia, o Wendel Carvalho, Protagon, essas coisas todas, você vê agora. Mas eu estou cavando isso e construindo isso há 16 anos. Hoje em dia é fácil me dar crédito. Hoje em dia é fácil. O Wendel, todo mundo conhece. Agora, olha lá o Wendel lá de trás. Mas foi lá atrás que eu comecei a criar os atributos da minha marca. Da marca do que eu entrego. E aí a gente está falando da diferença de preço e valor. Olha só, por que vocês compraram um curso de gestão do tempo, foco e disciplina, pagando R$1.000, R$1.200, R$1.300, como é o caso do método Cronos, sendo que tem curso que ensina gestão do tempo na Udemy por R$16? Por que vocês pagaram quase 100 vezes mais para estar aqui comigo? O Lucivaldo está falando vários fatores. Quais são esses fatores? Quais são esses fatores? Né? Quais são? Tem gente muito boa lá na Udemy também. Tem gente lá que... Você entende? Então, assim, existe uma questão aqui. Eu contei uma história para vocês. Vocês vão ouvindo o meu conteúdo e vai criando uma marca, uma aura. E tudo isso vai criando uma diferenciação. Você entra lá e você vê aquele conteúdo e fala assim, cara, não... Isso aqui, o Cronos é melhor. Mas como que você sabe? Eu não sei explicar. E é isso que gera na cabeça das pessoas. Percebe? E é isso que gera na cabeça das pessoas. Qual é o carro? Me diga aí agora, né? Qual é o carro mais rápido e mais caro? Um Audi ou uma Lamborghini? Um Audi é mais sofisticado, é mais caro, é mais rápido ou é uma Lamborghini? Qual dos dois? Tá? As pessoas vão falar Lamborghini, tá? Então, o que acontece? A plataforma, por exemplo, que uma Lamborghini usa, plataforma, motor e tudo mais, a plataforma e tudo mais, é exatamente a mesma do R8, que é o carro mais sofisticado da Audi. Só que o carro mais sofisticado da Audi fica aqui. A Lamborghini começa daqui para cima. Só que esse carro aqui, ele é exatamente igual em relação à plataforma, performance, motor e tudo mais do que esse carro aqui. Do que um Aventador, por exemplo. Só que o que acontece é que a Lamborghini que está aqui, ela é o dobro do preço do que esse Audi. Por conta dos atributos da marca. Qual passa mais exclusividade? Audi, que você vê um monte na rua, ou Lamborghini, que quando você vê, você fica igual louco, quer pegar um celular e tirar foto. Percebe? Então, um dos atributos da marca, da comunicação da Lamborghini é exclusividade. Mas se você botar os dois carros e fazer um teste de 0 a 100, eles chegam juntos, porque é o mesmo motor, é o mesmo chassi. Só que existe a construção de uma marca. Isso eu quero que vocês entendam. Eu estou falando dessas marcas porque a estratégia é muito consolidada. Mas você pode fazer exatamente a mesma coisa para o seu negócio. Essa comunicação, como você comunica, tá? E aí você começa a diferenciar dos seus concorrentes através da comunicação. Perceba. Existem cursos que o Sebrae dá na sua cidade.
Só que por que você olha para o curso que o Sebrae dá na sua cidade lá, né, de mudar a cabeça das pessoas, de inteligência emocional, que custa R$ 120 o curso que o Sebrae dá, e quando você olha para o Protagon, você olha lá para o Protagon que custa R$ 1.400, você fala, cara, não é a mesma coisa. Por conta dos atributos da minha marca. Os atributos que a gente construiu através de vídeos, através de depoimentos. E tudo isso que a gente foi construindo, a gente consegue posicionar um produto num valor mais caro. E aí as pessoas desejam aquele produto. É através da comunicação. Aí um ponto importante. O jeito que eu comunico, o jeito que eu atendo o meu cliente me diferencia dos meus concorrentes. O jeito que eu me comunico, o jeito que eu atendo o meu cliente me diferencia dos meus concorrentes. Perceba, eu não tenho que criar uma coisa completamente nova. Perceba. A Disneylândia é um parque de diversões. Já existe parque de diversões desde sempre. Mas a forma como a Disney comunica, a forma como ela atende os clientes dela, diferencia ela tanto que você nem consegue perceber que Disney é parque de diversão. O Walt Disney, a Disneylândia, Disney World é um parque de diversão. É uma terra de fantasias. Então, quando você olha para o protagonista, você não consegue falar, não, isso aqui é simplesmente um treinamento igual tem do Sebrae. Não, porque a comunicação foi diferenciada. Diferenciou-se, tá? Então, se eu quero me diferenciar, e aí quando eu diferencio, eu mostro que eu tenho mais valor que os meus concorrentes e os meus clientes param de me comparar pelo preço. E aí você tem uma vantagem competitiva monstruosa frente aos outros. É exatamente isso que eu venho construindo para mim desde sempre. É perfeito o que eu faço? É óbvio que não, tem um monte de coisas que eu não faço ainda. Mais um monte de coisas que eu não faço, tá? Mas eu venho me diferenciando. Então, todo negócio, todo produto, você precisa transformar esse negócio, esse produto, numa marca. E essa marca tem alguns atributos. Vamos passar por alguns atributos aqui, tá? Por exemplo, quando a gente pensa em Porsche, vem exclusividade. Então, na minha comunicação como dono da Porsche, eu não posso comunicar qualquer coisa que banalize o que é a Porsche. A Porsche precisa ser uma comunicação que gere potência, que gere desejo, exclusividade. Tá? Que eu pego um grupo de 60 empresários e mulheres, homens, enfim, boto esses caras para fazer um final de semana lá na Nova Zelândia, para eles fazerem drift no gelo com o carro, eu mostro vídeos disso e fica claro, não tem lá milhões de pessoas, porque é exclusivo. A comunicação vai dizendo que é aquele produto e como ele se diferencia dos demais produtos. Tá? Comunicação é um atributo, então, de exclusividade. Você pode ter isso, um atributo, que você é um dentista, e é exclusivo, tem uns mimos, tem uns detalhes na sua comunicação. O encantamento é um atributo de marca. Quem que usa muito encantamento? Disney. Encantar. Entende? Esses atributos de encantamento é um outro atributo de diferenciação. Tecnologia. Durante muito tempo, hoje um pouco menos, mas durante muito tempo, a Apple tinha como diferenciação tecnologia. Tem até hoje como diferenciação design. É bizarro, é lindo, é maravilhoso o design que a Apple consegue ter. As empresas vão copiando elas, as empresas estão sempre um passo atrás da Apple. Tá? Então, esses atributos de marca criam diferenciação e aumentam, e como diminui a comparação com os outros, você pode botar meio que o preço que você quiser naquilo ali. É óbvio que tem um range que satura o preço, que vai diminuir muito a curva de compra, mas você pode aumentar em pelo menos 5%, 10%, 20%, algumas vezes dobrar o valor pela percepção de marca. Eu vou te dar um exemplo muito simples. O Protagon, na primeira turma que nós fizemos ele há 2 anos e 2 meses atrás, a inscrição para o Protagon custava algo em torno de 600, 700 reais. Hoje custa algo em torno de 1.300, 1.400. Então, a gente dobrou o preço do Protagon. Dobrou o preço. Por quê? Porque... alguém estava lá, né? O Wagner estava lá, né? Por que a gente dobrou o preço? Porque a gente conseguiu perceber, a gente vai sentindo o cliente, percebendo que a percepção de valor está aumentando. Porque a gente está conseguindo comunicar mais, a gente percebe que as pessoas estão querendo, desejando. Meu Deus, quando é que vai ter? Quando é que vai ter? Vai virando objeto de desejo. Quando você percebe que aumenta o objeto de desejo, você pode aumentar o seu preço. E aumentando o seu preço, se você não aumentar o seu custo, se você está com o seu custo aqui, aí você aumenta o seu preço, se aumentar o custo, vai aumentando sua margem de lucro. Mas você precisa se tornar um objeto de desejo através dos atributos de comunicação
e como eu trato o meu cliente. Aí eu me diferencio dos meus concorrentes. É comunicação e tratativa. Por exemplo, comunicação, um treinamento que muda a sua vida. Não é que eu estou falando, as pessoas veem os vídeos incríveis, aquela coisa toda. Como é que eu trato? Quando a pessoa vai lá, ela passa por uma transformação, aí eu mostro isso através de vídeos, e isso me diferencia de outras pessoas, de outros treinamentos. Tá? Então, assim, é utilizar isso. Ah, Wender, mas tem outras pessoas que fazem algo parecido com o que você faz. Tem outras pessoas. Eu vou conseguir me diferenciar, por exemplo, de muitas pessoas, mas não de todas. Eu vou me diferenciar de muitas, mas não de todas. É raro, por exemplo, o caso de uma Disney, que se distancia completamente de tudo. Não tem nada que é nem próximo a Disney. Tem muita coisa que é próxima a Apple. Tem muita coisa que é próxima a Porsche. Tem muita coisa que, entende? Mas Disney conseguiu um negócio que é absurdo, tá? Então, vamos lá. Outra coisa de atributo de marca, quando o seu produto ou seu serviço tem uma história por trás. Quando você consegue contar uma história que envolve como aquele produto, aquele serviço é criado. Red Bull é um negócio fantástico. O exemplo da Red Bull é um negócio fantástico. Como eles patrocinam tudo quanto é tipo de esporte que tem a ver com adrenalina, vida jovem, agressividade, sabe, vida intensa, porque é um atributo da marca. E aí você vai lá e fala, cara, não vou comprar TNT, cara, não vou comprar outro Monster, eu não vou comprar, não, eu quero comprar Red Bull. Porque quando você compra aquele Red Bull, você toma aquele Red Bull, a impressão que você tem que estar colocando para dentro de você tudo aquilo que aquela marca representa. Muito louco isso, né? Mas é assim que funciona. Então, isso é através da comunicação e o jeito que você trata os seus clientes, tá? Quanto mais resultado você mostra que aquele produto gera, mais atributo de marca, gera credibilidade. O que gera credibilidade? Não é falar duro, não é falar olhando na câmera, é mostrar resultado. Quanto mais resultado você mostra, mais credibilidade. Isso é atributo de marca. Mostrar resultado. Quanto mais você consegue comunicar que as pessoas querem aquilo e muitas vezes não podem ter, isso vira objeto de desejo. Porque esse atributo de comunicação passando escassez que não tem para todo mundo faz com que as pessoas queiram mais aquilo. Por exemplo, tem bolsas de uma marca chamada Hermès, que é super cara, muito mais cara que Chanel, que quando eles lançam aquelas bolsas, eles lançam 100 bolsas de determinado modelo. Você tem que chegar numa loja, você pode comprar só uma, você não pode comprar 2 ou 3 ou 4. Muitas lojas você só pode comprar se você for convidado a comprar. Então, tudo isso de objeto de desejo, quando é escasso, gera desejo. Por exemplo, quando a gente vai lá e mostra que um Protagon acabou 20, 30 dias antes do evento. Sold out, esgotado. No próximo Protagon, as pessoas querem mais aquilo, porque está com fila de espera, porque é desejado, tá? Então, se torna um objeto de desejo. Você liga no médico, o médico fala, tem consulta hoje, pode vir hoje. Agora, simplesmente pelo médico falar assim, olha, eu vou checar a agenda dele, se ele pode te atender, se ele tem agenda. Só isso, você fala, nossa, eu quero. E aí não pode agora, só pode daqui 3 semanas. A pessoa tem um outro médico que pode hoje, mas como em 3 semanas eu quero. Porque se tem fila de espera, eu quero esperar. Isso é um atributo da marca. Isso, entende? Cria um objeto de desejo, tá? Se você não comunica nada de diferente... E eu estou dizendo assim, gente, a diferenciação dos meus fones é que a bateria dura um pouco mais. A diferenciação é que tem um case preto, os concorrentes não têm. Não é isso. A Beats não faz isso. A Beats vai mostrar, por exemplo, atletas de ponta correndo com fone. Então, é uma história que você conta. Se você não tem esses atributos, você vira um commodity. E o que é um commodity? É uma carteira de couro. Carteira de couro é um commodity. O que é um commodity? É uma soja, é café, é água. Isso aí você não pode chegar lá e colocar o preço que você quiser. Isso é regulamentado pela demanda do mercado. A demanda de soja aumentou muito. Tá muita gente comendo soja, o preço da soja aumenta. Tem pouca gente comendo soja, o preço da soja cai. Você não define o preço, aí sua margem de lucro ela fica fora do seu controle. Diferente, por exemplo, do que acontece quando você tem uma carteira que é da Montblanc. Atributos de marca, sofisticação, pontualidade, perfeição. Aí isso que diferencia uma carteira que vai custar, sei lá, acho que eu paguei R$1.000 nessa carteira aqui. Uma carteira que custa R$1.000 de uma carteira que está lá na Renner que custa R$75. Qual a diferença de uma carteira que custa 1.000 e uma 75? Tá? Qual a diferença? É couro também, pô. É couro e tem uma bolinha aqui. Porra, é só isso. Não. É tudo que representa. É quando você chega num lugar e você quer comunicar através da marca que você carrega junto com você. Sabe? Eu sou uma pessoa do nível disso daqui. É essa ilusão que as pessoas criam. Não importa o porquê elas fazem isso. Elas fazem.
E as pessoas pagam mais caro por conta disso. Porque não é racional pagar R$1.000 numa carteira, sendo que tem outras carteiras que custam R$75. É uma decisão que não tem nada a ver com o racional. Entende? Então tem a ver com atributos de marca. Tem a ver com atributos de marca. Se você não comunica nada, se você não consegue comunicar através de uma história, criar uma aura em torno do seu produto ou serviço, ele é um commodity. Se você não consegue tratar o seu cliente, gerar resultado para ele, a tratativa, o cuidado, se não existe isso, você é um commodity e você não vai definir o preço que você cobra. Quem vai definir é o cliente, porque você é igual. É igual frango, tudo igual. Ah, é um frango orgânico que foi. Ah, é um frango Corin, tem uma marca, vocês já viram, né? E essa eles cobram o dobro do valor do que é um frango normal, entende? Porque é orgânico, porque não tem transgênico, alimento transgênico para os frangos e tal. Os clientes comparam quando eles não conseguem entender qual é o valor e eles vão diferenciar pelo preço. E aí isso é terrível, você está na mão dele. E é terrível, terrível, terrível isso. Tá? Existe uma máxima, né, no meio do marketing, que é o seguinte, né? Quando você não consegue se diferenciar através do preço e você vai fazer negócio com um cliente que não consegue diferenciar você através do valor que você presta e ele só quer saber do preço, quando você vai negociar com esse cliente, é a mesma forma de você fazer... Existe essa máxima dentro do universo do marketing, né? Que é você fazer sexo com um gorila. Quem aí sabe como é que a gente faz sexo? Como é que é o sexo quando você vai fazer sexo com um gorila? De que jeito que é? Como é que é fazer sexo com um gorila? Quem sabe essa? É do jeito que ele quiser, né? O sexo com o gorila é do jeito que ele quiser. Você não vai mandar, ele vai fazer o sexo do jeito que ele quer. Por quê? Você não vai definir. Essa máxima ela é antiga e tal, e sabe? Você não vai definir, porque você nem consegue definir. Porque o cliente ele não consegue nem perceber qual é o seu valor. Você não comunica nada diferente, você não trata diferente, você não mostra o resultado que você gera, o resultado que você gera é idêntico ao que outras pessoas geram, não tem atributos de marca. Ele vai falar, cara, eu quero pagar tanto. E você vai ficar comendo a sua margem de lucro. Aqui está o seu custo, você vai tendo que comer a sua margem de lucro para poder fechar com ele aqui. Aí você vai ser sempre na miséria da margem de lucro. Tá? E aí eu quero que você lembre, quem comunica melhor os atributos de marca e cuida melhor do cliente, faz o cliente ter mais resultado, se diferencia e cobra mais caro. É a regra. Atributos de marca... Gente, presta atenção. Ferrari, nem de longe são os melhores carros, mas são os mais caros. Por conta do quê? Por conta da aura que eles conseguiram criar, o atributo de marca. Tá? Geram mais desejo. Outro atributo de marca que existe, falando de um negócio pequeno e local, carinho, calor humano, cuidado. Isso é um atributo de marca? Carinho, calor humano, cuidado, é um atributo de marca? Sim ou não? Tem um restaurante aqui pertinho de casa, chamado Zazá Bistrô. Se alguém é do Rio de Janeiro, acabando a quarentena aí, vá comer no Zazá Bistrô. Vive lotado. E vive lotado há muitos anos. Não tem um dia que você chega lá que não tem fila de espera. O restaurante bombado. Muitos anos. Por quê? Porque eles se diferenciaram dos demais através do ambiente aconchegante, do atendimento, da história, olha só, história, atendimento, diferenciação, da história que eles contam sobre os pratos, do menu afetivo que eles têm, como o cliente é tratado lá, a experiência que o cliente tem, isso diferencia ele de outras pessoas. Você chega lá para comer um prato, que no outro restaurante, prato parecido deveria custar R$65, lá custa 90, R$100. E o que faz um prato que leva os mesmos ingredientes, no mesmo quarteirão de Ipanema, o aluguel é parecido, por que um cobra 65 e o outro cobra R$90? Por conta da história envolvida, por conta do atributo de marca que foi colocado lá. Então perceba isso, tá? Então, vamos analisar isso. A forma como você comunica gera diferenciação. Então, imagina só, se eu só aparecesse para vocês falando o seguinte: existe um curso de gestão do tempo, são 3 módulos, são 7 módulos, você vai aprender isso e aquilo, isso e aquilo. Não, eu te conto uma história. Eu mostro para você que eu vivo aquilo. E quando é que eu mostro isso para você? É quando eu posto eu na academia e eu coloco lá
90 dias antes do lançamento do Cronos, eu boto nada supera a rotina, nada supera a rotina. Você não precisa mais de disciplina, você não precisa mais de motivação, precisa de disciplina. Quem não tem agenda não tem foco. Eu vou comunicando, dando aula sobre aquilo, dando dicas, mostrando que a vida fica melhor com aquilo. Eu vou comunicando e aquilo vai fazendo com que você mude a percepção do que você tem sobre o produto que está por vir. Você perceba aquela necessidade em você. Aí eu começo a mostrar para você que outros alunos tiveram resultado. A forma como o cliente é tratado aqui, isso gera diferenciação. Se não existe essa comunicação, o seu produto é um commodity. E se o seu produto é um commodity, você não vai definir o preço. Aí o preço que você quer, você vai ficar suscetível ao preço que o mercado vai colocar no seu produto. Qual é a chave disso? Você precisa pensar em como se diferenciar. Wendel, eu tenho que criar uma coisa exatamente nova? Meu amigo, perceba. Eu não estou entregando algo para vocês aqui que é completamente novo. Não. Se você pegar qualquer curso do Christian Barbosa, que fala sobre gestão do tempo, provavelmente ele vai falar de coisas muito parecidas. Provavelmente 60%, 70% do conteúdo que o Christian fala sobre gestão do tempo e o conteúdo que eu falo sobre gestão do tempo é muito parecido. Vai ter os 30%, 40% que são diferenciais. Coisa que eu acredito mais, o Christian acredita mais em software, eu acredito mais em mudança comportamental, sei lá, né? Então são coisas que a gente difere. Mas a base é a mesma. Mas quem vem para cá? Através da minha comunicação, vem pessoas que estão interessadas mais em ter o equilíbrio para ter um bom relacionamento amoroso, porque eu comunico muito, eu e a Karina. Vem pessoas para cá que estão interessadas em ter uma vida mais saudável, porque eu mostro que eu tenho uma vida mais saudável, eu mostro como meu corpo é. O Christian Barbosa não faz isso. Ele mostra outros atributos, que ele tem várias empresas, que ele tem, sei lá, o Christian deve ser sócio de mais de 15, 20 empresas. Eu não sou sócio de 15, 20 empresas. Então eu comunico por um lado, o Christian comunica por outro. Eu crio a minha legião de clientes que vão comprar de mim, que não são a mesma que vão comprar do Christian. Nós dois estamos nos diferenciando da Udemy, que vende o curso lá, que eu não sei, talvez seja até bom o curso por R$16. Então ele vai criar a legião dele, eu vou criar a minha. Então, por exemplo, existe uma diferenciação entre eu e Paulo Vieira, que é um outro treinador comportamental. A gente é concorrente em relação a treinamentos comportamentais. Ele tem o método CIS, eu tenho o Protagon. O Paulo comunica muito ligado a essa questão, ele conecta muito com os evangélicos e tudo, porque ele tem uma pegada muito ligada a isso. Então eu percebo o seguinte, as pessoas que vão no Protagon, por exemplo, você vê que é uma galera que treina, é uma galera que vai em casal, vai muito homem no Protagon. Acho que, se não me engano, é o treinamento comportamental que vai maior quantidade de homem comparado com mulher, porque normalmente treinamento comportamental vai mais mulher do que homem. Protagon não, é equilibrado, alguns Protagons têm até mais homens. Então eu conecto muito com o homem, academia, que tem o próprio negócio, que gosta de ir com a esposa. O Paulo conecta muito com as pessoas que querem ter um negócio, que é evangélico, que tem muito essa... Entende? Então, assim, são duas tribos diferentes. E é a comunicação que cria essa aura. Agora, como você trata o seu cliente, cria isso, é completamente diferente. Então, você vai encontrar a tribo. Só que se você não comunicar, você não está nem numa tribo nem em outra, você está perdido. E aí, quando você está perdido, você não tem valor. Seu cliente não percebe valor. Ele vai pagar o preço que ele quiser. E aí a sua margem vai lá para baixo. Pergunta como é que eu sei disso? Porque eu passei mais de 8 anos vendendo baseado em preço e não em valor. 8 anos. O que eu fiz, por exemplo, só para vocês entenderem. O que eu fiz, por exemplo, para sair do preço do Cronos, que na época era 997, era R$1.000 o preço do Cronos, para ir para R$1.300. O que eu fiz para aumentar 30% o valor do produto? Eu simplesmente dei alguns bônus. Esse é um dos bônus que eu estou dando. Então, como eu dei alguma coisa a mais, aumentou a percepção de valor. Com isso, eu aumento o preço e aumento a minha margem. Vocês entendem isso? Tá? Teve pessoas que pagaram 997, a última turma foi de 1.297. Então, assim, por que teve esse aumento de preço? Porque eu queria puxar o preço para cima e o que eu fiz? Eu agreguei mais valor. E isso justifica. A pessoa fala, cara, é incrível isso daqui, eu quero isso daqui. Agora, se eu tentar mudar de novo de preço, eu posso buscar comunicar diferente, mostrar mais casos de sucesso, mostrar uma coisa mais épica, mais transformadora, como o produto é magnífico ainda, contar uma história mais magnífica em torno disso,
tá? É uma forma, e eu aumento o preço para aumentar a minha margem. Ou eu simplesmente coloco uma coisa a mais, dou uma coisa a mais, um bônus a mais, uma coisa a mais, eu consigo melhorar a percepção de valor. Caramba, isso vale pra caramba. E com isso eu puxo o preço para cima também. Você entende isso? Isso funciona para qualquer coisa. Qualquer coisa. É só você parar para pensar como você pode encaixar isso dentro do seu modelo de negócio hoje. Então, um exemplo disso. Eu sou uma clínica odontológica. Aí eu vejo o seu anúncio. Eu vejo alguém falando, eu chego na sua clínica, não tem um café expresso para mim. O piso é aquele piso normal, não é porcelanato. Não tem uma recepcionista direito ali. Você tem que chegar e aí o próprio dentista, só um pouquinho, tô acabando um negócio aqui. Você começa a perceber que é aquela gambiarra. Quando esse cara vai falar o preço para você... Agora imagina só, chega numa puta clínica. Um exemplo, tá? De quem faz muito bem isso. Certa vez eu fui consultar com o Paulo Musi, que é um médico que tem em São Paulo. E aí o que acontece? Ele produz conteúdo na internet o tempo todo, ele mostra o quanto ele é bom naquilo, ele conta uma história, ele vai entregando conteúdo, mostra competência, conta uma história, mostra os clientes, mostra os pacientes, eu contando uma história. Aquele caramba, eu virou um já desejo, eu quero marcar com ele. Ó, não tem agora, é só daqui 4 meses. Fico na fila de espera. Quanto é a consulta? R$1.500. R$1.500 uma consulta. Aí o que você faz? Você espera. Aí você chega lá, piso de porcelanato, um consultório top. No que você chega lá, ser atendido, aquela coisa toda. Então, toda essa, desde a comunicação até o resultado que é gerado, a forma como o cliente é tratado, isso faz você se diferenciar. E é isso que as pessoas não estão sabendo fazer. Elas simplesmente querem fazer cada vez mais do mesmo e vão cada vez mais entupir a sua agenda, uma pessoa que vende o seu tempo, por exemplo, com uma margem de lucro muito pequena. Com uma margem de lucro muito pequena. E aí entra o poder das redes sociais. Aí entra o poder de vocês utilizarem redes sociais, que rede social é uma forma mais efetiva de comunicação que existe hoje em dia, não existe uma outra, e eu acredito que não vejo a possibilidade de surgir nos próximos 20 anos, talvez, alguma coisa que seja mais efetiva do que isso. E há uma migração da atenção da televisão para as redes sociais. Isso já está acontecendo, já acontece agora. Tá? Atributos de marca. Contar uma história. Luxo. Cuidado, carinho, afetividade. Resultado. Performance, velocidade. Doçura. Qualidade dos ingredientes. Tudo isso compõe. Quem faz isso muito bem também é a rede Madeiro de hambúrgueres. Perceba como a rede Madeiro de hambúrgueres faz isso muito bem. O melhor hambúrguer do mundo. E eles mostram lá de onde vem o alface. Eles contam uma história. A receita do hambúrguer é de quem? A receita do hambúrguer é da mãe do cara lá que é dono da rede de hambúrguer, cara. Caramba! O cara conta essa história. Aí ele mostra o cara comendo hambúrguer, isso vai começando a diferenciar. Cara, não é qualquer hambúrguer, não é McDonald's. Não tem qual é a história do lanche do McDonald's? Não tem história. Eles jogam outro jogo, é o jogo do preço baixo e volume, que não tem nada de errado. Tá? Não tem nada de errado. Tá? Então, assim, eu queria trazer essa luz para vocês perceberem isso. Uma outra coisa, tá? Sobre a questão de margem aqui, né? Sobre a questão de lucro e tudo mais. Qual negócio, se você pudesse comprar hoje, sem olhar os números, tá, desses negócios, tá? Mas se você pudesse pensar no modelo de negócio, né? Você preferiria comprar hoje uma empresa chamada Spotify ou você compraria Netflix? Spotify ou Netflix? O que você acredita que é um modelo melhor de negócio? Spotify ou Netflix? Não pensa que... talvez você esteja respondendo porque você vê mais Netflix do que ouve Spotify. Agora a pergunta é, por quê que você está respondendo isso daí? Por quê? Não pensa nisso, se Netflix dá lucro ou prejuízo. Pensa no modelo de negócio. Tá? Netflix tem números concorrentes, baixo investimento, porque o Spotify usa em qualquer lugar, comodidade. Spotify tem baixa concorrência, nada a ver com isso. Gente, é um modelo de negócio, presta atenção. O modelo de negócio
do Spotify é o seguinte: cada vez que a pessoa ouve o streaming de determinada música da Beyoncé, o Spotify precisa pagar alguma coisa para a Beyoncé. Então, quanto mais gente entrando e ouvindo, não importa, o custo aumenta também. Então, quanto mais pessoas entram no Spotify, o custo do Spotify também entra, porque essa pessoa entra para ouvir música. E quanto essa pessoa ouve música, aumenta o custo, porque ela tem que pagar os artistas. Isso é muito auditado. Então, o modelo de negócio é que quanto mais clientes entram, puxa o custo para cima. Agora, vamos pensar no Netflix. O Netflix vai lá, e o Netflix já está fazendo esse movimento, ele está pegando cada vez mais produções do próprio Netflix, tirando produções da Disney, tirando produções de outros lugares. Por quê? Porque eles vão pagar uma única vez para produzir aquele filme. Eles vão lá gastar, por exemplo, 3 milhões de reais para produzir um filme. Só que toda vez que entrar um assinante novo e ver aquele filme, eles não pagam de novo. E esse filme vai estar lá no catálogo daqui 5, 10, 20 anos. Então, é um modelo de negócio que eles gastam uma vez, mas isso vai entrando clientes e consumindo aquilo, e o custo por cliente não aumenta. Você está entendendo a diferença de modelo de negócio, como é brutalmente diferente? Pensando nesse caso, não estou falando da operação por trás, né, da alavancagem, está pegando investimento de fora ou não, ações, posicionamento. Pensando neste caso, o Netflix vai ter concorrência, o Spotify também. Não é isso. Pensando neste modelo de negócio, fica evidente que o Netflix é um modelo muito melhor. Porque você aumenta, você vai lá, investe, e quando tem aumento brutal de clientes, não aumenta a quantidade de despesa que você tem. E aí aumenta o seu lucro. Falando do modelo de negócio. Tá? E aí eu vou fechar para poder responder algumas perguntas de vocês. O Jonathan me ligou e falou: Wendel, eu tenho uma agência de publicidade. E a agência de publicidade que eu tenho, eu estou muito temeroso, porque tem mês que eu ganho 8, tem mês que eu ganho 20, tem mês que eu ganho 6. Cara, eu preciso mudar. Eu falei, tá, mas quanto que você cobra de cada cliente seu? Tem cliente nosso que paga 3 mil por mês, tem cliente que paga 2, tem cliente que paga 4, mas a gente não atende clientes muito maiores do que isso e tal. E o que eu faço para poder ter escala? Eu falei, Jonathan, perceba que o seu modelo de negócio é um modelo complexo, porque quanto mais clientes você tiver, me responde agora no chat aqui, quanto mais clientes ele tiver, imagina só que agora ele tem 100 clientes, o que vai acontecer? Ele tem que agora fazer a estratégia digital, cuidar da internet, da estratégia digital de 100 clientes. O que vai ter que comentar para ele? Aumenta o custo. Ele vai ter que contratar um monte de gente. Então, o modelo dele hoje é parecido com o Spotify. Eu falei assim, Jonathan, você sabe de internet? Sei. Você sabe de copywriting, que é escrever e-mails, escrever textos persuasivos? Sei. Você sabe fazer páginas? Sei. Eu falei, cara, então monta uma agência de lançamento para infoprodutores. Pega um médico da sua cidade, pega uma nutricionista da sua cidade, um treinador físico da sua cidade, uma sexóloga da sua cidade, eu não sei. E faz isso com que essa pessoa crie um produto digital. Lança aquele médico. O que vai acontecer? Aí migramos para o modelo Netflix. Vocês vão gastar um valor fazendo os vídeos, o curso desse médico. Vocês vão gastar um valor fazendo o lançamento desse curso, mais ou menos nos moldes que a gente fez aqui do Cronos. Você está aqui como aluno, como cliente. E aí você talvez vai gastar lá 40 mil reais, 50 mil reais para fazer esse lançamento e vai entrar para vocês 300 mil reais. Gastou 40 mil, 50 mil, entrou 300 mil. Vocês vão ver impostos, aquela coisa toda, e no final sobrou 100 mil. No final sobrou 200 mil. Gastou 40, fez 300. Pagou o investimento inicial, pagou imposto, pagou equipe, sobrou 200 mil. Fica 100 para vocês, 100 para o médico, 100 para vocês, 100 para o nutricionista. Então você, num mês, foi lá e em vez de ficar ali ganhando 8, 10 anos, você fez 100 mil. O seu modelo de negócio mudou. Então, muitas vezes a gente fica se questionando assim, como é que eu vou fazer para fazer esse modelo de negócio? E talvez seu modelo de negócio é um modelo meio Spotify. Então, como que você pode fazer? E aí eu não consigo analisar cada um dos seus negócios aí, tá? Por favor. Como é que você pode fazer para um modelo um pouco mais Netflix? Que você faz algo uma vez só e você consegue ter escala em relação àquilo, né? Quase todo negócio consegue vender informação. Quase todo negócio consegue vender informação. Informação é um modelo bem parecido com o Netflix, né?
O meu barbeiro, que é o Caio Quirino, ele está em casa na quarentena, ele não consegue fazer barba. Ele lançou um curso chamado Manual da Barba, né? Manual da Barba Épica, eu acho, né? E ele está lá vendendo o curso dele por R$400, R$350 para gente que quer fazer barba em casa, para o próprio cara fazer a própria barba. E ele está vendendo para caramba. Então, assim, só para vocês abrirem o leque de vocês e questionarem esses movimentos, tá? Passamos então para a questão de margem de lucro, só para você ter claro isso. Eu aumento a minha margem de lucro quando eu mostro muito mais valor, quando eu agrego muito mais valor para o cliente. E aí isso me diferencia. Agrego valor como? Comunicação e como eu trato o meu cliente. Isso me diferencia. Um produto vale muito menos do que um produto com marca. Um produto está aqui, um produto com marca está aqui. O tênis da China, R$97. Um tênis da Nike, R$497. Foram feitos numa fábrica vizinha uma da outra, usaram a mesma borracha. O design é um pouquinho diferente. Um tem o swoosh do lado, aquele sinal da Nike, o outro não tem. Mas é marca e sem marca. Protagon é uma marca. Método Cronos é uma marca. Tá? E aí as pessoas... é um treinamento comportamental? Não, chama Protagon. Mas o que é? Cara, é até difícil de explicar. Você entende? Até difícil de explicar. Tá? Agora algumas perguntas para vocês aqui, tá? Quais produtos te dão mais margem de lucro? Você tem que fazer conta. Qual produto te dá mais margem de lucro? Comparando qual é o custo que você tem e quanto você vende. Quais são os que te dão mais margem? Tá? Você tem que calcular isso. Quais são os produtos que não te dão tanta margem, mas são produtos importantes para o seu mix de produtos, porque o seu cliente quer ter aquele produto junto com você. O produto que você... Talvez o que acontece? O produto que você mais vende é o que você tem menos margem. Aí você tem um problema no seu negócio. O produto que você mais vende tem a margem lá embaixo. Aí talvez é um problema. Talvez é a essência do seu negócio. Aí está tudo bem. Você só precisa escalar e vender muito mais. Você vai vender muito mais, seu produto vende... É um commodity, e isso talvez você não tenha como mudar. Por exemplo, Wendel, eu quero que minha soja seja uma soja que as pessoas vejam um diferencial. Esquece, soja é commodity. Tá? Café especial já deixa de virar um commodity, já vira alguma coisa mais especial, já que você consegue colocar valor agregado, uma história. Esse café vem da Etiópia, esse café lá tem um nível de acidez, não sei o que e tal, no solo, e aí você dá um café mais especial, né? Aí tem uma história. Por exemplo, aqui em casa a gente tem uma caixinha com 200 gramas do café mais caro do mundo. A gente comprou lá em Bali. É um café que custa, sei lá, R$1.000 e poucos, R$1.200, 200 gramas de café. Porque um bichinho chamado luwak, o luwak é um marsupial, ele come o grão de café e caga o grão de café. E aí, quando ele caga esse grão de café, o que acontece? Ele não sai sujo de cocô, porque aquele marsupial só come o café. Então sai um grão limpo, na verdade. Mas aquele grão limpo que sai tem a enzima digestiva daquele bicho. E quando pega aquele café e bota para secar e torrar, fica um café fodástico, tá? Então não é um café com cocô, mas é um café que passou pelo trato digestório daquele marsupial. E esse café custa caro pra cacete, tá? Tem uma história envolvida e tal, a gente comprou lá. Então, alguns pontos para vocês, tá? Wendel, eu preciso então com isso aumentar a quantidade de vendas que eu tenho, tá? Então o que eu posso fazer? Você pode aumentar os canais de venda. O que é canais de venda? Talvez você espere o cliente bater na sua porta. Você precisa aumentar os canais. Como assim? Você precisa estar na internet, comunicando para que o cliente venha na sua loja, na sua empresa. Você precisa aprender a fazer isso com o Google, com Facebook e tudo mais. Você pode ter um produto digital na internet que ensina alguma coisa que você tem no presencial. Exemplo, meu barbeiro. Meu barbeiro faz barba, cobra R$50 pela barba. Você quer aprender a fazer barba em casa? R$250, R$300, não sei quanto é o curso. Então, meu barbeiro tem. O Caio, ele faz barba. O Caio tem um curso online e o Caio dá, acho que a cada 2 meses, ele dá um treinamento para barbeiros. Então, ele tem várias fontes de renda. Você tem que pensar nisso também. Aumentar os braços, os canais de comunicação para os clientes comprarem de você, tá? Aumentar aumentar a quantidade de pontos de venda físicos que o seu produto tá, talvez, tá? Fazer parcerias. Então, tudo isso vai aumentar a possibilidade de você ter mais vendas do que a gente já falou lá atrás, de você construir um produto que tenha mais margem, tá? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês aqui. Agora, é o seguinte, tá? Eu quero... Jacu Coffee, Jacu Bird, né?
Tem algo a nos falar sobre a jornada de 5 liberdades? Tem, calma aí, tá? Depois vocês vão ver aqui, tá? Depois eu vou terminar essa aula, eu desligo a gravação e a gente fala sobre isso. Bom, é o seguinte, agora é o seguinte, Wendel, eu entendi, margem, tal, eu preciso contar essa história, eu preciso mostrar a diferenciação, eu preciso conseguir construir isso na prática. Ah, Wendel, e qual que é a receita para fazer isso nesse tipo de negócio? Eu não sei, você tem que buscar você, descobrir, porque eu não consigo analisar todos os negócios, mas você precisa aprender a ver isso, observar o que acontece lá e aprender a comunicar. Se você não consegue mostrar exclusividade, resultado, uma história em torno do produto, você é um saco de soja. Seu produto é um commodity. Agora, alguns pontos aqui para deixar você mais livre do seu negócio, digamos assim, tá? Alguns pontos importantes, eu selecionei aqui 6 pontos. Eu vou ser super objetivo. Primeiro ponto. Você montou um negócio, esse negócio funciona, só que esse negócio está consumindo muito do seu tempo, tá? Esse negócio está consumindo muito do seu tempo. Quem de vocês aí tem negócio e sente que o negócio consome muito do seu tempo, tá? Quem de vocês sente isso? Quem sente isso? O que você precisa começar a fazer então? Primeiro ponto. Você precisa contratar pessoas para o seu negócio. Uma pessoa que custa R$ 1.500 por mês, uma pessoa barata, um estagiário, não sei. Você precisa contratar pessoas. Porque essas pessoas vão fazer atividades que são cruciais para o seu negócio, vendas, entrega, a fabricação de alguma coisa, de um produto ou do serviço, e você precisa contratar essas pessoas. É só com essa contratação, ou seja, colocando pessoas em postos corretos, que você consegue se distanciar do negócio. Sem isso, não existe essa mecânica. Você precisa contratar essas pessoas. E, Wendel, como é que eu contrato certo essas pessoas? Deixa eu te dar um exemplo. A gente está finalizando a contratação de uma gerente geral para a nossa operação. Essa gerente geral está vindo, ela é gerente de call center da Sephora, que é uma empresa grande, mundial, e ela está vindo trabalhar com a gente. Como é que a gente fez? A gente entrou em contato com a empresa de recursos humanos. A empresa de recursos humanos falou, o que vocês querem? A gente quer contratar uma gestora. Ótimo, a gente tem milhões de currículos aqui. Qual é o perfil? Eu comecei a dizer qual era o perfil, o que eu queria da pessoa, e eles definiram um perfil psicológico dessa pessoa. E aí entra a questão. Você não tem que contratar baseado no que você acha que a pessoa vai dar conta de fazer. É no perfil psicológico da pessoa. Se ela é dominante, influente, estável ou cautelosa. São perfis comportamentais. Tinha um cara que eu tava louco para contratar. Porra, esse cara vai dar super certo. Porra, é um brother, é não sei o quê. Foi ver o teste dele e falou assim, Wendel, não vai funcionar. Porque esse cara é igualzinho a você. Vai dar merda. Então, fomos para a empresa de RH mapeou e falou, então o perfil que você quer uma gestora que seja esse perfil aqui. Eu falei, ela, ótimo, me dá uma semana. Ela voltou com 3 candidatos. Na veia, na lata. Na veia os 3. Exatamente o perfil comportamental que a gente esperava. Perfil técnico e tudo mais. Então você contrata baseado em perfil comportamental, pelo amor de Deus, não contrate mais acreditando que, eu acho que vai dar certo, eu vou dar uma oportunidade que eu senti no meu coração. Que porra é essa? Senti no coração. Tá? Contrata baseado nisso, de uma forma mais profissional. Procura empresa de RH. Tá? Não é que, gente, não é isso, não entra no raso, a pessoa não pode ser parecida comigo, eu quero uma pessoa para fazer gestão da minha equipe, para olhar número. Se eu quero alguém que vai fazer gestão da equipe, para olhar número, para ser duro com as pessoas, você acha que essa pessoa tem que ter o meu perfil comportamental? Eu sou um cara criativo, eu sou um cara que começa as coisas aqui, eu já fico muito louco, eu sou essa pessoa assim, não, eu quero uma pessoa que seja completamente diferente, que seja analítica, olhe número, que dê porrada na equipe, que cobre, que cheque rotina. É uma pessoa diferente de mim. Posso ter gente igual a mim na empresa? Pode, mas não é isso. Você tem que analisar o cargo que você tem. É uma pessoa que vai atender cliente no balcão. Qual é o perfil comportamental dessa pessoa? A empresa de RH vai te dizer, não sou eu e não é você que tem que saber. Você tem que pegar uma empresa de RH que faz isso. E essa empresa vai achar essa pessoa para você. Tá? E essa gestora, o Lucivaldo falando ali, é uma gestora C com S, tá? Você não tem que entender isso daí. Você tem que permitir que alguém faça para você. Porque se você ficar tentando entender de coisas que você não tem que entender, você está ferrado. Bota alguém para fazer isso para você. A empresa de RH contratou e trouxe. Ótimo. Agora entra a segunda fase. Você tem que treinar essa pessoa. Tá?
A Laniana falando, empresa pequena sem RH. Não, Laniana, o que você vai fazer? Você tem ali 3 pessoas que você viu e você gostou, você vai entrar com uma empresa de RH que é de outra cidade e vai falar, aplica o teste nessas pessoas aqui. Ela vai aplicar o teste naquelas pessoas à distância. Gente, se você quiser, você dá um jeito. Vai estar na empresa de RH que eles vão te dar uma solução. Para de tentar botar bloqueio na sua cabeça. Ah, empresa pequena, cidade pequena. Entre em contato com a empresa de RH e fala, eu moro numa cidade pequena e eu quero contratar pessoas com esse perfil. O que vocês podem fazer por mim? Eles têm a solução. Para de você botar bloqueio aí. Contratou a pessoa, o que vai acontecer? Você tem que treinar essa pessoa. Aí é que entra o seguinte, você tem que ter manuais escritos. Aí que entra, você tem que pegar o seu celular e você tem que gravar vídeos explicando para o funcionário como é que ele tem que fazer tal coisa. Quando eu vou criar uma rotina nova, eu gravo a tela do computador, onde é que clica, onde é que faz o filmando aqui, não sei o quê. Aula de 10 minutos. Ou então boto em cima do e falo 10 minutos. Vários vídeos, você documenta e aquilo vira um treinamento. O funcionário chega contratado certo, você treina ele certo, aí a gente entra na terceira etapa, que é você delegar para as pessoas. Ô queridão, você chegou agora, você tem um perfil comportamental certo, vê os vídeos, lê a apostila, me diz, você aprendeu? Me prova. Ah, provou mesmo, aprendeu mesmo. Ok, agora eu vou te delegar essas funções. Você vai explicar o que você espera que aquela pessoa faça. Você está delegando, essa função é sua, você tem que fazer isso todos os dias até meio-dia, você tem que entender, entendi. A gente entra agora na quarta etapa, que é que você tem que definir KPIs. KPI é uma sigla para indicadores de performance. Do inglês é Key Performance Indicators. Indicadores-chave de performance. O que é definir KPI? Você tem que definir com essa pessoa o que você vai medir na performance dela todo mês. Então, olha só, Raquel, a gente vai medir na sua performance se você conseguiu atender todos os clientes até o final de cada dia, se você conseguiu fazer isso, se você conseguiu fazer aquilo, se você conseguiu fazer aquilo. Então, se você atingir esses 5 itens aqui todos os meses ou toda semana, você é uma ótima funcionária. Ela fala, ok, eu entendi o que você quer que eu faça e eu entendi como é que você vai me cobrar. Tem gente que não faz porra nenhuma disso. Entende? Contrata a filha da vizinha. Não treina, não sabe delegar, não define KPI. Aí fala, essa pessoa não deu certo. É óbvio, se tivesse dado certo, era um aborto da natureza, era um milagre divino, você entende? É óbvio que vai dar errado, tá? Então você tem que alinhar isso com a pessoa. Wendel, eu alinhei os KPIs, eu disse que eu vou medir essa pessoa todos os meses, eu treinei ela, eu fiz os videozinhos, ela veio para o RH. Uau! E agora? Reco. Escreve aí. Reco. Reco é o seguinte, todo funcionário você tem que dar reco para ele. Reconhecimento, esse é o primeiro reco. Reconhecimento. Qual é o segundo reco? Recompensa. Reconhecimento e recompensa. Reconhecimento e recompensa. Reconhecimento e recompensa. Esse funcionário vai ficar para sempre com você. Reconhecimento. Cara, se arrebentou. Pelo amor de Deus, que incrível. Parabéns, você mandou muito bem. Elogia na frente das pessoas da sua equipe. Elogia em público, elogia no grupo de WhatsApp, manda áudio. Porra, Marcelo, você destruiu, você é foda. Reconhecimento aquece o coração do seu funcionário. Recompensa aquece o bolso do seu funcionário. Uma coisa só não funciona, é reco. Entende? Então, se você trabalhar reco, baseado nos indicadores que você disse que ia cobrar, na meta que a pessoa tinha que bater, lindo, maravilhoso. E aí entra o último item, que a gente já falou um pouco sobre ele, que é acompanhar. Você precisa tirar tempo para acompanhar, e aí isso significa gestão, fazer gestão é acompanhar, é gerenciar. Talvez você, como dono da empresa, tenha que fazer isso. Eu fiz isso durante muito tempo. Eu vou parar de fazer isso agora. E vou passar para uma gestora fazer isso. Mas o acompanhamento é fundamental. Não crie uma regra na sua empresa se não vai ter ninguém para gerenciar. Nem crie. Wendel, eu vou criar uma regra. Quem vai gerenciar? Se está sendo feito ou não? Não tem ninguém para gerenciar. Então não cria a bosta da regra. Porque isso vai te desmoralizar. Se você coloca uma rotina, uma regra, não tem ninguém para cobrar. Não tem ninguém para... Que bosta é essa? Nem implementa, porque isso vai se desmoralizar. Agora, se você conseguir implementar e definir, Raquel vai cobrar todos os dias, ou Raquel vai cobrar uma vez por mês, e aí existe o prêmio,
reconhecimento e recompensa, e existe a sanção, que é a punição. A punição pode ser uma conversa com o gerente, a punição pode ser uma advertência, a punição pode ser perda de um bônus, eu não sei. Mas tem que ter isso claro. Acompanhamento, ele fecha esse acompanhamento, fecha com recompensa ou a punição. Punição pode ser um feedback, pode ser uma conversa mais dura, pode ser uma orientação, né? Isso vai para o campo da punição. Tá? Ou é o âmbito positivo ou negativo no final. Por quê? Deu certo ou deu errado. Contratar certo, baseado no perfil comportamental da vaga. O RH vai te ajudar a fazer isso, tá? Eu sou uma pessoa que estuda isso há um tempão e eu não sei fazer isso ainda, tá? Contratei para de RH, eles enrolaram para mim. Contratação, treinamento efetivo com apostila, vídeo, tá? Delegação, dizer exatamente o que a pessoa tem que fazer, ter certeza que ela sabe, alinhar os indicadores de desempenho, alinhar o que é indicador, fazer reco-reco e acompanhamento, tá? Isso vai fazer com que você tenha um pouco mais a sua empresa de uma forma autogerenciável, que essa empresa role um pouco mais sem você estar lá. Entende? Role um pouco mais sem vocês estarem lá. Olha, gente, o Robson falando para criar um mastermind. Cria um mastermind de vocês aí, junta vocês num grupo de WhatsApp, gente. Se conversem lá, tá? Ok? Perfeito? Bom, olha só, vou fazer um pacto com vocês aqui, tá? Eu tenho uma outra aula que vai começar já já, uma aula ao vivo que vai começar já já, e é uma aula inaugural, uma aula super leve que vai começar no desafio de 21 dias, tá? Então, enfim, na jornada das 5 liberdades. Eu vou fechar aqui com esse conteúdo para ele ficar conciso e só falando sobre isso, e a gente avança no próximo tema. Então, quem viu essa aula até agora, muito obrigado, tá? Avança aí. Fiquem comigo aqui, quem tá na transmissão ao vivo, tá? Mas eu sei que tá vendo a aula gravada, avance, aumenta a sua margem de lucro, com tudo que eu te expliquei aqui, reveja a aula talvez, e faz os passos finais aqui para você se desvencilhar um pouco do seu negócio e deixar ele rodar sozinho. Valeu!